crianças! A história de hoje se chama Você Me Ama? O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 21, verso 16, e diz: Novamente, Jesus disse: Você me ama? Pastoreie as minhas ovelhas. A mensagem é: servimos a Deus quando cuidamos dos outros. Alguém já lhe fez a mesma pergunta várias vezes? Você pode ter pensado: já não ouviu minha resposta da primeira vez? Jesus perguntou 3 vezes a Pedro a mesma coisa. Pedro estava agitado. Estou indo pescar. Pelo menos pescar era fazer alguma coisa. Já tinha se passado algum tempo desde que Jesus tinha sido crucificado. Ele tinha aparecido para eles 2 vezes depois de sua ressurreição, e foi maravilhoso saberem que ele estava vivo. Jesus não tinha dito que Pedro o havia negado 3 vezes. Pedro ainda estava confuso sobre isso, estava com vergonha do que tinha feito e pediu a Deus que o perdoasse. Mas talvez estivesse pensando que Jesus não confiaria mais nele. Será que os outros discípulos não sabem o que eu fiz? Será que sabem o quanto estou arrependido? Alguns dos discípulos resolveram pescar com Pedro. Assim que o sol começou a se pôr, entraram no barco com Pedro. Eles ficaram no barco a noite inteira, mas não pescaram nada. Será que foi só perda de tempo? Bem cedinho, eles voltaram para a praia, sem nenhum peixinho. Enquanto o barco se aproximava, eles viram um homem em pé na praia. Ele gritou: Vocês pegaram algum peixe? E Pedro respondeu: Não, nenhum. Joguem a rede do lado direito do barco. Vocês vão encontrar peixes ali. Eles acharam melhor arriscar e fazer o que o homem tinha dito. Eles já não tinham nada a perder mesmo. Imediatamente, as redes se encheram de peixes. Eles quase não conseguiam puxá-las para dentro do barco. De repente, João reconheceu o homem e gritou para Pedro: É o Senhor! Pedro ficou muito feliz em ver Jesus de novo. Ele estava esperando por eles. O barco estava muito próximo da praia. Então, Pedro não quis esperar mais. Pulou do barco e correu na direção de Jesus. Os outros ficaram no barco. E assim que chegaram à praia, viram que Jesus tinha feito uma fogueira. Ele estava assando peixe para a refeição da manhã deles. Logo, todos se alegraram, comendo o que Jesus havia preparado: peixe e pão. Depois da refeição, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Sim, o senhor sabe que eu lhe amo. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse calmamente: Cuide das minhas ovelhas. Novamente, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E ele respondeu: Sim, senhor, eu o amo. E Jesus respondeu novamente. Cuide das minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Pedro não sabia o que pensar. Será que Jesus não confiava mais nele? Por que perguntar a mesma coisa 3 vezes? Seria porque ele negou Jesus 3 vezes? Com o coração triste, Pedro respondeu: Senhor, o senhor sabe que eu lhe amo. E Jesus disse novamente: Cuide das minhas ovelhas. Então, finalmente, Jesus disse a Pedro: Siga-me. Pedro entendeu que Jesus tinha lhe perdoado e queria que ele o seguisse. Por que Jesus fez tantas perguntas na frente dos outros discípulos? Para que todos soubessem que ele tinha perdoado Pedro. Jesus também queria ensinar uma lição de paciência, compaixão e perdão a Pedro. Ele precisaria de tudo isso no futuro. Ele tinha muito trabalho a fazer. Por toda a sua vida, seria líder e cuidaria de muitas pessoas que aceitariam a Jesus como seu Salvador. Jesus também deseja que saibamos algo especial. Há apenas uma coisa que devemos fazer para servir e seguir a Ele: amá-lo de todo o nosso coração. Quando realmente o amamos, também sentimos vontade de cuidar de outras pessoas.